Prezados irmãos e irmãs, domingo, dia de celebrar o renascimento, a ressurreição, a alegria de contar com o amor de Deus que refaz, que reenvivece. Dia de celebração, domingo do batismo do Senhor. Concluímos o tempo do Natal. Iniciamos o tempo comum em sua primeira parte. Palavra certa na hora certa. A primeira leitura é do livro do profeta Isaías, capítulo 42, de 1 a 4 e de 6 a 7. O salmo é o 28. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. A segunda leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 10, de 34 a 38. E o Santo Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 3, de 13 a 17. Na primeira leitura temos o primeiro canto do servo de Javé. O canto do servo crê ser possível reformular a humanidade toda. O próprio servo está na origem de uma espécie de nova criação. Eu, o Senhor, te chamei com justiça e te peguei pela mão. Formei-te e te destinei. Está no versículo 6a. Para os primeiros cristãos, este servo era Jesus. Já viam neste servo o anúncio de Jesus. A figura do servo aponta também para as nossas comunidades. Não é assim mesmo que nos sentimos quando sonhamos e lutamos pela justiça? Não é assim que as comunidades reagem quando percebem que ainda resta esperança? Não é assim que celebramos, apesar de percebermos que os objetivos ainda não foram atingidos? O texto mostra o jeito certo de servir para implantar a justiça. O servo não emprega os critérios nem os meios que os poderosos utilizam para obtê-la. Não gritará, não falará alto, nem fará ouvir sua voz pelas ruas. Não quebrará de vez o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda está fumegando. De fato, o servo é chamado a ser aliança com o povo, com Israel. É a dimensão nacional, fazendo o povo voltar ao projeto de Javé. E luz das nações, dimensão internacional, criando relações de justiça mediante a divulgação do projeto de Deus. Então os olhos dos cegos, ou seja, as nações, se abrirão, e os que estão na cadeia, pessoas e povos dominados, obterão liberdade e vida. Nos Atos dos Apóstolos, São Lucas dá continuidade ao Evangelho que ele escreveu e relata o caminho de Jesus enquanto caminho de libertação. Apresenta o caminho da comunidade que procura reproduzir e atualizar as palavras e ações do Mestre. A caminhada das comunidades é, portanto, o prolongamento da prática do Filho de Deus. Neste texto, temos uma situação histórica nova para a comunidade cristã, a do contato com os gentios, com os pagãos. O contato com os pagãos era proibido pela legislação judaica. Quem convivesse com eles tornava-se impuro. Os judeus chegavam a admitir que um pagão pudesse se salvar, mas essa concessão não supunha a convivência debaixo do mesmo teto, nem a partilha do pão na mesma mesa. Se
Simão Pedro é o primeiro a romper esse esquema elitista, salientando o modo de ser comunidade cristã. De fato, antes de entrar na casa de Cornélio, ele está hospedado na casa de um curtidor de peles de nome Simão. Cornélio era um militar romano e vivia em Cesareia, nos confins do território judaico. Ele manda chamar Simão Pedro para que vá à sua casa. Pedro, portanto, leva a comunidade cristã para fora do território judaico. Jesus foi quem deu dimensões universais a esse povo. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos os homens. Está aqui no versículo 36. E esse tema é muito frequente em todo o Novo Testamento. São Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, diz: Cristo é a nossa paz. De dois povos, ele fez um só. Na sua carne derrubou o muro da separação, o ódio, e constitui a grande novidade dos Atos dos Apóstolos e de toda a pregação de São Paulo. A missão de São Pedro, como a de Jesus, é movida pelo Espírito que leva à criação de novas relações, bem, liberdade entre as pessoas e povos. Tal é o povo que Deus procura. É festa do batismo de Jesus. E o Santo Evangelho trata desse evento. O batismo de Jesus é para dizer que, com seus 30 anos, Jesus encontrou a resposta para a sua busca. Deixou a Galiléia, onde tudo começou, e foi para a Judéia, para o deserto pedregoso e horrendo que João Batista havia escolhido como cenário simbólico de seu ministério. Naquele deserto nada belo, Jesus encontrou a si mesmo. Quando a água do batismo foi sendo derramada sobre sua cabeça, Jesus se sentiu chamado, impelido pelo Pai a ser o profeta dos novos e dos últimos tempos. Descobriu-se como servo de Deus, seu preferido, seu filho amado. O Espírito Santo que o havia gerado no seio de Maria explodiu nele. Jesus sentiu-se invadido por uma sedutora paz, por uma justiça capaz de justificar o mundo inteiro. Falar sobre batismo é dizer muitas coisas, uma meta depois de um longo caminho e o ponto de partida de um novo que o conduzirá até o batismo definitivo no cimo do Calvário. Milhares de homens e de mulheres receberam o batismo de Jesus. Dessa maneira, nos introduzimos em sua comunidade. Nós, batizados, pertencemos já à época do reino de Deus. Somos ungidos, Cristós. O Espírito de Deus está em nós. Que fazer para que essa experiência não se apague e inspire todos os nossos atos? Também nós fomos batizados. Em nosso batismo, passamos a fazer parte de uma comunidade alternativa, de uma humanidade que o próprio Deus quer refundar. Sobre nós são proclamadas aquelas palavras que dizem: Tu és meu filho, minha filha, és meu amado, minha preferida. Precisamos voltar de vez em quando à experiência da água para nos reencontrar com nossa identidade, nossa vocação e missão. Entrar na água é entrar no seio materno no qual tudo se dilui, se recicla e se recupera. É também escutar a voz, a música, assustadoramente vital do Abar que canta, que identifica. Jesus, logo que é batizado, ele se identifica com o Pai. Nós, quando batizados, somos configurados a Jesus.
Sim, mesmo que pecadores, mas somos perdoados. Mesmo que frágeis, somos amados. Nós somos filhos e filhas de Deus, graças ao nosso batismo. Rendamos graças a Deus pelo nosso batismo e peçamos a graça de assumirmos a nossa missão com a mesma disposição que Jesus assumiu. Pois o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus foi o Espírito que desceu sobre nós. E é neste Espírito que Deus exclama: Tu és meu filho amado, tu és minha filha amada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.